Bom dia, meus irmãos. Esse domingo gostoso, esse domingo quente, né? Esse domingo caliente. Ontem estivemos, os irmãos que conhecem, que lembram, ontem estivemos lá na posse do pastor Flávio, em Jacupiranga. Ele saiu, voltou, né? Voltou, né? Ele voltou e tomou posse ontem, foi uma festa muito gostosa. Os irmãos que lembram dele, que o conheceram, ele manda um abraço para os irmãos, né? Quando ele estava aqui, tinha só a Ana Júlia, né? Júlia, ou Flávia. Bom, eu sei que a mais nova está maior do que a mais velha, não é? Então foi uma posse muito bonita, ele mandou um beijão pro coração dos irmãos. E quando quiserem visitá-lo, ele está lá à disposição dos irmãos. Nós temos nesta manhã, irmãos, pastores fora, né? 2 ou 3 na Ilha Rasa, Guaraqueçaba, junto com a nossa juventude. Foram, na sexta-feira de manhã, 120 jovens, parece, para um trabalho de evangelismo, de censo e também de ação social. Foram médicos, dentistas, veterinários, uma porção de coisa. Nossa juventude, e como são organizados, que coisa linda, organizados demais, até demais para o meu gosto às vezes, mas são tudo bonitinho, funcionando ali, e foram vibrando. Estejamos orando por eles. Voltam hoje à tarde, chegam aqui à noite. Alguns pela primeira vez vão fazer uma viagem de barco, atravessar a Bahia ali, né? Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus, nesta manhã gostosa. Se pudesse colocar, mas não dá mais tempo ali. É o Salmo 19. Salmo 19 fala da excelência da criação e da palavra de Deus. Apenas do verso 1 até o verso 4. Do verso 1 ao verso 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Que coisa linda, né? Vamos falar juntos o verso primeiro. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Revelação geral de Deus, né? Tempo de seminário aí, né? Tempo de seminário. Os céus proclamam a glória de Deus. É por isso que o homem é indesculpável diante de Deus, porque a própria natureza proclama a sua existência. Deus, nesta manhã, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas, porque o Teu Espírito habita em nós, Senhor. Quando recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o Senhor das nossas vidas, o Teu Santo Espírito começa a habitar em nós, faz morada em nossas vidas. Aí, Senhor, percebemos a Tua revelação, não só, Senhor, pela natureza, mas também pela experiência que temos contigo. Um Deus tão grande, tão maravilhoso, tão tremendo, mas que tem prazer de se manifestar na vida de um ser tão pequenino, tão insignificante que somos nós, Senhor. Obrigada, Deus, por sermos morada do Teu Santo Espírito. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Nesta manhã, Senhor, aceita a nossa adoração, aceita o nosso louvor, aceita, Senhor, o culto que Te prestaremos. Não estamos aqui, Senhor, para achar se o culto foi bom ou não, mas sim para Te adorar em espírito e em verdade. O culto será maravilhoso, Senhor, desde que o meu coração Te adore maravilhosamente. Sê com os nossos jovens, ó Deus, que estão ali na Ilha Rasa, ali em Guaraqueçaba. Usa-os, Senhor, no poder do Teu Santo Espírito, Senhor. E que façam uma viagem de volta tranquilos, alegres e vibrando, Senhor.
que eles sintam ali, ó Deus, aqueles que o Senhor assim desejar e os chamar, o chamado missionário, Pai bendito. Também com outros que estão em outras áreas trabalhando, outros pastores também, alguns de férias, guarda-os, proteja-os. Fica conosco, Senhor. Oramos assim, agradecidos, em um nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu acho que os irmãos podem continuar em pé, tá? Amém. Pode continuar em pé e já aproveita e dá um bom dia para quem está perto de você aí. Isso, para quem está do seu lado aí. Com certeza tem várias pessoas nos visitando aqui hoje, pessoas de cidades aí que estão aproveitando para visitar os parentes. Vocês são bem-vindos aqui hoje em nosso meio, para juntos adorarmos ao Senhor, amém? Celebramos ao Senhor juntos, falando sobre a sua santidade, o Deus que é santo, santo em todo o tempo, amém? Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus Amém. O Senhor Supremo Criador. Aleluia. Por isso que mais do que tesouros nós podemos cantar ao Senhor e falar assim, que Ele é a alegria do nosso coração. Mais do que tesouros é Cristo, meu bom mestre. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã. Ele é o Rei da glória e no meu coração contente vou cantando com muita gratidão. Darei ao meu Salvador
Aleluia, feliz sempre cantarei, amém? Essa próxima canção é bem aquilo que eu e você, pelo menos eu desejo no meu coração, ver essa pátria salva por Jesus. Ainda falta muito ainda, falta muito daquilo que você pode fazer, até daquilo que eu posso fazer, para que a nossa pátria seja alcançada por Jesus. Por isso adoramos juntos cantando assim: minha pátria para Cristo, minha pátria tão querida, amém. Minha pátria para Cristo é a minha petição, minha pátria tão querida, eu te dei meu coração, apressado lar formoso, é por ti o meu amor, e o meu Deus excelsa graça, que dispense em seu favor. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, salve a terra do Brasil. Quero, pois, com alegria ver meu povo tão gentil, aceitando o Evangelho nessa terra do Brasil. Quando a gente brasileira longe vai ter servir, vou ficar a pátria salva, vou morrer pelo Brasil. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, salve a terra do Brasil. Salve Deus, a minha pátria varonil. Salve Deus, a minha terra, salve a terra do Brasil. Amém, amém, amém. Louvado seja o Senhor. Você pode se assentar, querido.
Olá pessoal, este é o Acontece na PIB num cenário diferente, especial, é para você ficar curioso e assistir lá o programa Alta Tensão, o programa dos jovens aqui da nossa igreja que você acompanha lá no YouTube ou na TV a cabo aqui da nossa cidade também. Muita novidade nesse mês, missionário agora no final de setembro, estamos prorrogando também as inscrições para o Summit ainda num valor especial, não perca, não deixe de participar do Summit que acontece no próximo mês, mais novidades agora no Acontece na PIB. Quando estamos sozinhos, cansados ou desesperados, é fácil sentirmos-nos abandonados à própria sorte. Mas não é verdade. Deus está conosco. Esse é o devocional Pão Diário. Você já conhece ele está na sua 16ª edição. E dessa vez, quem está na capa é o pastor Ricardo e a sua família. E é mais um motivo, além de ser muito bom o devocional, mais um motivo para você adquirir o seu. E você pode encontrar no estande da construção por R$ 7,90 e ajudar no Abraço da Vitória. What's already been said, don't need to please when we got the proof, we be on our knees when we raise the roof. Curso de Extensão CFM 5 e 6 de outubro. Formação inicial em capelania voluntária. Palestrantes Érica Checan, Ellie Claire e Erickson Chagas. Mais informações na sua revista PIB. Participe dos nossos retiros. Retiro Integrador. Dia 22 de setembro, das 9 às 17 horas, na Pousada Betânia, no Bacaxeri, para quem concluiu os módulos Igreja e Discipulado. Acampa Primários, de 20 a 23 de setembro, na Chácara Vereda das Araucárias, em Almirante Tamandaré. Inscrições no estande. Acampa Universitários, de 5 a 7 de outubro, no Palavra da Vida. Inscrições R$ 100 no estande. Todos nós já fomos feridos em algum momento da vida, mas Deus tem curado pessoas todos os dias. Você tem uma história para ser revisada à luz do imensurável amor de Deus? Então vem caminhar com a gente. São 10 encontros, todas as sextas-feiras, às 14h30, a partir do dia 14 de setembro. Maiores informações na sua revista PIB. Missionário 2012, empreendendo no reino, de 25 a 30 de setembro, através da minha empresa com Markson Santos, da oração com Marcílio de Oliveira, da música com o pastor Paulo Davi, da rede transcultural com a missionária Ana Alzira, da educação com a missionária Terezinha, da cultura indígena com o pastor Gunter e Wanda. Painéis de discussão no sábado à tarde e classes bíblicas especiais no domingo de manhã. Mais informações missionar.com.br. Balanço de branco, exposição, foco, zoom, enquadramento. Você tem uma câmera de vídeo e não sabe o que são essas coisas? Então venha para o curso de filmagem aqui na PIB para você aprender a mexer em todos esses recursos na sua câmera de vídeo e nos ajudar a filmar os cultos e os eventos da igreja. O curso será dia 22 de setembro às 14 horas. Mais informações, entre em contato com o Ministério de Comunicação no 3091-4321. Confira agora as programações da agenda. Curso Crown de Finanças para Adolescentes. Dia 13 de setembro, 7h30 da noite aqui na PIB. Mensageiras do Rei. Congresso Estadual de 19 a 21 de outubro, em Foz do Iguaçu. Hospedagem, alimentação e mais material por apenas R$ 50. Mais informações na sua revista. Viagem missionária para Moçambique, de 17 de outubro a 3 de novembro.
Mais informações na revista PIB. Coro Celebrai. Apresentações dia 15 de setembro, sábado à noite, nos Jovens Adultos. E dia 16 de setembro, no culto de domingo à noite. Mais informações na sua revista PIB. Acontece na PIB vai ficando por aqui. Deus abençoe você. Tem mais novidades na sua revista, no site da nossa igreja. Coloque lá o seu e-mail também para receber o informativo, o newsletter do Acontece na PIB. Que Deus abençoe você e até a próxima. Feliz Dia da Pátria. Estamos ainda em comemoração do dia 7 de setembro e nós não podemos deixar de orar pela nossa nação, orar pelo nosso Brasil, orar também pelos pedidos aqui na caixinha. Nós temos 2 bebês para apresentarmos nessa manhã. Eu quero convidar para que o Gabriel possa trazer os seus pais, Vinícius e a Cláudia aqui na frente. Cadê o Gabriel? Pode vindo aqui na frente. Quero convidar também a Isabela para trazer os seus pais, o Rafael e a Marcicléia, para vir aqui à frente também, para nós podermos orar e apresentar ao Senhor a vida desses bebês tão queridos. Há muitas razões para nós orarmos, há muitos motivos para nós colocarmos diante do Senhor as nossas próprias vidas, os nossos próprios conflitos, as nossas dificuldades. Eu sei que cada um aqui tem as suas próprias dificuldades, coisas que tem enfrentado dentro de casa, talvez dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento. Talvez algumas pessoas aqui estejam passando por dificuldades no seu casamento. E esse é o momento de nós colocarmos diante do Senhor cada um desses pedidos. Colocar diante de Deus todas essas nossas necessidades, todas essas dificuldades, para que o Senhor Deus possa ouvir, possa estar realmente operando milagres, maravilhas na nossa vida, no nosso meio. Cadê o Gabriel? Tá dormindo? Fala baixo aqui. Olha o Gabriel aqui. Cadê o ó, pessoal? Tá baixo? É baixinho, né? Pra ele não acordar. Cadê a Isabela? Dá um look aqui na Isabela. Fraquinho, né? Ela tá acordada. Mais alto, pessoal. Vamos lá. Aê. Feriado, né? O pessoal tá meio cansado. Quero convidar todos aqueles que podem se ajoelhar nesse momento, para que nós possamos nos colocar diante do Senhor, pedindo e colocando diante do Senhor as suas próprias causas, suas próprias razões, seus próprios motivos, mas principalmente colocar a nossa nação diante do Senhor, nosso país, que precisa das nossas orações. Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada um aqui nesse lugar. E pedir, Deus, que o Senhor possa olhar para cada um de nós. O Senhor conhece cada um aqui pelo nome, Senhor. O Senhor conhece as dificuldades que cada um tem passado. O Senhor conhece, Deus, as necessidades e tantas lutas que têm sido enfrentadas, Pai. E Deus, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós pedimos que o Senhor possa operar, ó Deus, operar as Tuas maravilhas na vida do Teu povo, Senhor. Abrindo o entendimento de cada um aqui, Senhor, para aquilo que nós precisamos fazer para obedecer a Tua vontade, Senhor. Aquilo que nós precisamos fazer, Deus, para confiar cada vez mais, Deus, na Tua provisão, no Teu cuidado. Aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, que o Senhor possa prover, ó Deus, com o Teu sustento, Pai, em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos, passando por dificuldades na sua saúde, nós também colocamos diante do Senhor e pedimos, Deus, porque sabemos que o Senhor é um Deus que cura, que o Senhor estenda a sua mão de poder, ó Pai, possa curar em nome de Jesus. Aqueles que estão passando por dificuldades no seu casamento, ó Pai, em nome de Jesus, venha trabalhar no coração, ó Pai, no coração dessas famílias, agir, ó Pai, levando paz, levando, Senhor Deus,
desejo de pedir perdão, desejo, Senhor Deus, de buscar acima de tudo a Tua vontade, não a própria. Ah, Senhor, venha restaurar, ó Pai, corações, restaurar relacionamentos. Colocamos diante do Senhor a vida, Senhor Deus, desses bebês tão queridos, ó Pai. Colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor os abençoe tremendamente. A vida de cada um deles, Pai. Abençoando, Senhor Deus, os seus pais, dando a eles sabedoria de como educar, como criar, como apresentar o Teu Evangelho quando chegar a hora, ó Pai. Mas em especial, Deus, nós queremos colocar a nossa nação diante do Senhor. Deus, nós estamos nessa semana comemorando o dia de independência da nossa nação. E Deus, a nossa nação ainda não é independente do pecado, Senhor. A nossa nação ainda, ó Pai, é presa à corrupção, ainda é presa à prostituição, ainda é presa, Senhor Deus, às drogas, ao tráfico e a tantas outras coisas, Senhor. Nós queremos pedir que o Senhor possa operar independência à nossa nação, independência, Senhor Deus, ao povo brasileiro de todo tipo de laço de Satanás, em nome de Jesus. Que o Teu Evangelho, ó Pai, possa alcançar os quatro cantos dessa nação. Que o Senhor possa levantar a Tua igreja, Pai, onde quer que ela esteja, para que possamos, nós juntos, sermos boca do Senhor, sermos os pés do Senhor, sermos as mãos do Senhor e levar a Tua graça, levar o Teu Evangelho e que pessoas possam se render aos Teus pés. Ah, Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos, dá o Brasil para nós, ó Pai. Tenha misericórdia da nossa nação. Tenha misericórdia, Senhor Deus, dos nossos governantes, dos nossos líderes. Em especial, queremos colocar a vida da nossa presidenta Dilma diante do Senhor. Pedir que o Senhor possa operar na vida dela, dar sabedoria a ela, tocar no seu coração, dirigi-la, Senhor, para que ela possa ser uma presidente de acordo com o Teu coração. Deus, nós estamos em época de eleição. Deus, dá sabedoria ao Teu povo para eleger pessoas, Deus, que farão diferença também na nossa nação. Senhor, em nome de Jesus, abençoa o nosso povo. Opera, Senhor Deus, no nosso país. Nós Te pedimos, clamamos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. grande artista vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho.
fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte pra honra e glória do tapeceiro, do tapeceiro. Minha vida é obra de tapeçaria tecida de cores alegres e vivas que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera pro meu bem. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo. O tapeceiro, o tapeceiro. Amém. Amém. Aplauda o Senhor, mais forte. É para Jesus, não é? Ele está com vontade, com força, louvando a Deus, porque Ele merece todo o louvor. Glórias ao Senhor. Que lindo, né? A minha vida é obra de tapeceiro. A minha vida e a sua vida? Como é que está essa obra de tapeçaria que Deus está fazendo aí? Nesse tempo é muito especial, quando nós podemos continuar adorando a Deus através de dízimos e ofertas. Nós colocamos o nosso recurso, o nosso dinheiro, no envelope, trazemos à frente de forma voluntária. A Bíblia nos ensina que nós fazemos isso por adoração a Deus, como um culto. Não é recolhido nos bancos, aí você vem até aqui colocar voluntariamente. E a Bíblia nos ensina que Deus nos abençoa, porque Ele é fiel. E a Bíblia também nos ensina que trazer o dízimo deve ser algo feito com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. É muito bom, é um privilégio poder entregar o dízimo e a oferta sem nenhum constrangimento ou peso. Porque quando a gente entrega o dízimo sem constrangimento e sem peso, sem se preocupar com o dia de amanhã, significa que nós estamos de fato entregando a nossa vida a Deus, todo dia, e é Ele que vai estar cuidando da gente. Não é o emprego que eu tenho, não é a força que eu tenho, não é o recurso, o dinheiro que eu tenho, mas Deus que estará suprindo a minha necessidade. Porque muitas das vezes nós confiamos no nosso trabalho, na nossa própria força, em nós mesmos. Mas Deus nos ensina, olha, o princípio do dízimo é muito simples. Você devolve como um ato de obediência e como um ato de fé, confiança em Deus. E por isso você vem e adora a Deus com seu dízimo e sua oferta. E fazendo isso você contribui com a construção da igreja, que está ficando bonita. Você contribui com missões, com tantos missionários, são cerca de 23 congregações que esta igreja tem, fora daqui, 23 outros pontos de pregação, onde a palavra de Deus está sendo pregada, e esse dízimo e essa oferta faz parte disso.
entregar a nossa oferta. É gostoso quando a gente pode chegar aqui toda semana e ver coisas novas aqui na nossa construção. Que gostoso, né? Os irmãos que são sentados lá na última arquibancada no fundo do templo, uma arquibancada nova, né? Os irmãos que estão ali debaixo da galeria podem ver nas colunas. Já estamos começando a revestir ali de madeira, está sendo preparado já as colunas para o revestimento de madeira. São tantas as coisas que estão acontecendo. Deus é bom. Essa semana que passou nós fechamos o contrato do piso do templo, todo o piso aqui, o piso de granito que vai nos corredores, o piso de madeira que vai aí nas arquibancadas. Fechamos as janelas que serão colocadas juntamente com os vitrais. Irmãos, estamos avançando e você faz parte disso. A igreja já tomou de empréstimo 7 milhões de reais. Você sabia disso? 7 milhões de reais já foram entregues à igreja para esta obra. Estão previstos mais 8 milhões para que a igreja, então, até o final desse prazo, que é maio de 2014, nós possamos estar com toda a igreja pronta para continuarmos adorando a Deus. E mais, não só a igreja pronta, mas nesse tempo todo, continuarmos a investindo em pessoas, que é o nosso principal objetivo. Nós construímos esta igreja, mas todo o tempo, construindo vidas, através de todos os trabalhos e ministérios que esta igreja faz. Adore a Deus, louve ao Senhor, com a sua oferta, com o seu dízimo. Colocar em pé, querido. Continuamos cantando. Graças dou a ti, Senhor. Sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Sempre a ti eu graças dou. Graças dou.
Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Louvamos o Teu nome por aquilo que o Senhor tem nos permitido ver, experimentar através do agir do Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome porque de uma maneira muito preciosa o Senhor cuidou de cada um de nós aqui durante essa semana. Damos graças a Ti, Senhor, por cada oferta que foi hoje depositada aqui, por cada fidelidade do Teu povo, daqueles que têm entendido no seu coração, Pai, que não é simplesmente um valor, é um coração entregue totalmente a Ti. Que as Tuas bênçãos alcance cada um, Pai, e que aquilo que é a nossa canção, aquilo que é o louvor do nosso coração, nós colocamos diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus, amém. E o meu louvor com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor. Graças vou sempre a Ti, graças vou, graças vou sempre a Ti, graças ao Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia aí, querido? Livro de Filipenses, no capítulo 1. Eu quero ler com você o verso 3, o verso 4, 5 e 6. A gente vai cantar mais uma canção e preparando e abrindo o nosso coração para aquilo que Deus tem para falar na nossa vida hoje. Mas veio meu coração nesse texto aqui com você. Diz assim, Filipenses capítulo 1, verso 3 até o verso 6. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. O verso 6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Diz para quem está do seu lado assim, olha, aquele que começou a boa obra. Diz para quem está perto de você aí, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Amém? Aquele que começou, queridos. Porque independente de todas as coisas que eu e você e nós passamos, não é verdade? Quantas situações nós passamos diferentes na vida, mas existe um Senhor que olha para mim, olha para a sua vida. Ele é meu, Ele é o teu Senhor. Ele é aquele que nos sustenta com a sua poderosa mão. É aquele que mesmo diante de todas as situações que nós vivemos ou podemos ainda viver, Ele não muda, Ele é o mesmo Senhor, amém? Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, olha o que você vai cantar. Você sabe por que Ele atende a oração? É o Senhor da criança, da dor. Amém. Se Ele é o dono de tudo, dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces dos
Abra o teu coração. O Senhor das crianças, das preces, dos hinos, Ele é meu e também meu Senhor. Ele é o dono da chuva. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. O Senhor da alegria, da todo chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É o Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu Aleluia! Por esse Senhor que começa essa boa obra e é fiel para completar. Ele é o meu e o teu Senhor. Você pode se assentar, querido. Amém. Coisa boa. Bom é louvar a Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Você viu que dia lindo Deus nos deu hoje? Amém ou não? Glória a Deus por isso. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos aí. E aí nós vamos orar para que o Senhor continue falando conosco. Tudo que aconteceu hoje até aqui é Deus falando com a gente. Importante que você abra o seu coração e entenda o que Ele quer de você hoje aqui. João 8 é um capítulo da Bíblia, você vai lembrar dele. Ele começa ali com aquela situação de uma mulher adúltera, de uma mulher complicada que é trazida à presença de Jesus, e os fariseus provavelmente incitaram o povo a trazer esta mulher para que ela fosse apedrejada ali, segundo a lei de Moisés, tentando colocar Jesus numa saia justa, né? Porque se Jesus diz para apedrejar, ele vai contra a lei dos romanos. Se ele diz que não é para apedrejar, ele vai contra a lei dos judeus. E na verdade Jesus dá uma resposta muito sábia. Você lembra disso, né? É um texto fabuloso que a gente tem lembrado tantas vezes. Jesus olha para aquele povo e diz assim: aquele dentre vós que não tiver pecado algum, seja o que lance a primeira pedra. Não é isso? E aí a Bíblia diz que dos mais velhos para os mais novos, todos eles vão se retirando, a começar pelos mais velhos. E ontem a gente falou um pouco sobre isso, a gente brincou dizendo que os mais velhos têm mais pecados, né? Que saíram primeiro, né? Provavelmente. Porque tem mais tempo de vida, lembraram de todas as coisas que já viveram ali, e olha, foram os primeiros a sair. Mas essa é uma brincadeira só, na verdade, para Deus não faz muita diferença, que a graça pode zerar todas as contas. Amém? Mas, continuando, esse também é um capítulo, continua sendo um capítulo da palavra de Deus, em que alguns conflitos acontecem. Jesus está conversando com os judeus aí, especificamente com alguns fariseus, e vários momentos desse capítulo ele é confrontado. E as pessoas colocam à prova a sua autoridade, quem ele é, o que ele está fazendo ali naquele lugar, por que ele veio, que papo é esse de reino de Deus, de evangelho, o que você está dizendo? Nós somos as pessoas que sabem o que é o reino de Deus. E algumas palavras difíceis se passam aqui nesse capítulo 8 do Evangelho de João.
E nós vamos pegar um pedacinho, um fragmento dele, no meio desses confrontos entre Jesus e os judeus. Especificamente o versículo 21 até o 32 é o texto que eu quero ler com você hoje. Agora que a gente já lembrou o que está acontecendo aqui em João 8. E diz assim a palavra de Deus: mais uma vez, Jesus lhes disse: eu vou embora, e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Mas ele continuou: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Quem é você? Perguntaram eles. Exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Tendo dito essas coisas, muitos creram nele. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez, nós chegamos à Tua presença com humildade de coração, escondidos na Tua graça, no Teu poder. Obrigado por esse dia, por esse tempo. Obrigado por Tua igreja reunida, onde a gente tem a nossa fé vivificada, renovada, onde a gente pode ser ministrado pelo poder da Tua palavra, onde a gente adora o Senhor juntos como família. E aqui a gente pode olhar nos olhinhos, nos olhos de cada um e ver, lembrar de histórias de salvação, de bênção, de cura. E por isso os nossos olhos se enchem de lágrimas quando cantamos coisas como essas aqui que cantamos. Muito obrigado. Agora pedimos que o Senhor fale conosco ainda mais. Usa a Tua palavra aqui, usa o Teu instrumento, o Teu servo, e fala com todos nós. Precisamos de Ti nessa manhã, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, esse texto nos apresenta algumas lições. A primeira lição que eu consigo perceber aqui em João 8, de 21 a 32, e queria dividir com você, porque acredito que é o que Deus tem para nós nessa manhã, o que Ele colocou no meu coração, é que a religiosidade é um impedimento para conhecer a verdade. A religiosidade é um impedimento para conhecer a verdade. Ela esconde o cumprimento das promessas de Deus na história. O que está acontecendo aqui é que Jesus está falando com os judeus. Você lembra quem são os judeus? Você já estudou sobre isso. Você que sabe tudo de Bíblia. E vai lembrar que na história Deus escolheu um povo muito especial. E essas aqui deviam ser as pessoas detentoras do conhecimento a respeito da vontade de Deus para o ser humano. Esse aqui devia ser o povo que sabia o que é seguir a Jesus, ou a obedecer a Deus, que Jesus estava então começando o seu ministério ali. Esse povo devia entender exatamente o que Jesus estava fazendo, mas é exatamente esse povo que agora se confronta com Jesus, e é confrontado também pelas palavras de Jesus no capítulo 8 de João. Os fariseus, como todos os judeus, aguardavam pelo Messias, estavam aguardando a vinda desse Messias que é Jesus o Cristo. Mas quando Jesus se apresenta diante deles, eles que estavam fazendo isso, essa espera por tantos e tantos anos, agora com Jesus na sua frente, mas incapazes de reconhecer o Senhor. Jesus ali diante dos seus olhos, e eles não conseguindo identificá-lo. E o primeiro versículo diz, o versículo 21 do capítulo 8 diz que esse povo
Jesus está falando ali que esse povo ia continuar procurando por ele, mas não ia encontrá-lo. E que provavelmente iam morrer no pecado deles. A gente já vai entender melhor o que é esse pecado aqui, Jesus se refere. Mas o fato é que esse povo que precisava entender o que estava acontecendo não consegue. Um povo cego, um povo que nesse momento está cegado pela religiosidade. Os judeus que eram detentores do conhecimento da história de Israel e de um monte de coisa boa, de um monte de milagres que Deus fez na história, o povo escolhido é o povo que Jesus aborda aqui. E quando a gente olha para a palavra de Deus, você já ouviu alguém dizendo isso? Como a palavra de Deus é atual, como a palavra de Deus fala aos nossos corações, como as coisas se repetem, e é verdade. Um texto escrito há tanto tempo atrás, histórias bíblicas tão antigas, que na verdade continuam falando ao nosso coração hoje em dia ainda. Por isso você está aqui numa manhã de domingo, reunido ao redor da palavra de Deus, porque você crê, de alguma forma, que a palavra santa de Deus continua ministrando aos nossos corações nos dias de hoje. Agora, é muito fácil dizer isso. É muito fácil parar, olhar para a Bíblia, para a palavra de Deus e dizer assim, é verdade, a Bíblia é realmente um livro atual, porque os textos sagrados continuam falando ao nosso coração. São tão atuais porque o coração do homem continua sendo o mesmo, porque a relação de Deus com o homem realmente continua tendo os mesmos problemas. Mas queridos, quando a gente olha para a palavra de Deus e quando a gente é confrontado com ela, como eu fui essa semana ao ler esse texto, a gente precisa lembrar que às vezes Deus pode estar querendo mostrar para a gente que a gente está no lugar não só daqueles que são beneficiados pelas bênçãos de Deus. E o meu medo é que hoje em dia a igreja de vez em quando se torne muito parecida com o povo judeu, que é exatamente aquele povo que conhece muito a respeito de Deus, que já escutou tanto a respeito da sua palavra, que se senta diante de um pregador, de um pastor, de um professor, semana após semana, e que está realmente pronta a falar sobre qualquer assunto da palavra de Deus, como eram de fato os judeus. Mas quando a gente olha Jesus confrontando exatamente esse povo aqui, porque alguma coisa estava errada no coração deles, a gente precisa prestar atenção se a Bíblia é atual. Então será que nós não somos, de vez em quando, muito parecidos com o povo judeu? Essa é uma pergunta que precisa ficar aí no seu coração, um ponto de interrogação para você responder até o final desse culto e, com a ajuda de Deus, sair daqui transformado, se esse for o caso. Amém? Amém, gente? Glória a Deus. A verdade é que Jesus, do mesmo jeito que estava ali de frente para o povo judeu, também está aqui hoje, e do mesmo jeito que conhecia o coração daquele povo, conhece o seu coração. Você crê nisso? Então, o mesmo Jesus está aqui se apresentando a você hoje. Espero que eu e você o percebamos também. E que isso não seja só uma religião para a gente. Existem pessoas, como os judeus aqui nos versículos 21 e 22 de João 8, que estão sempre procurando. Sempre à procura. Sempre à procura. Ele vai numa igreja, ele vai em outra. Quando a estrutura da igreja não o atende, então ele muda até de religião, e assim a gente encontra dezenas, centenas de pessoas nos nossos atendimentos pastorais. Gente que está sempre procurando. Porque na verdade, construíram, assim como os judeus de João 8, construíram em sua mente um Deus que não existe. Ou que existe somente na sua religiosidade. E nunca o acharão. E como disse Jesus, morrerão em seus pecados, para onde eu vou, vocês não poderão ir. Pessoas que estão sempre esperando o tempo certo para acontecer as coisas com Deus. É incrível como a gente conversa com gente nos táxis da vida,
nos atendimentos pastorais, nas ruas, nos shoppings, e que dizem o seguinte: eu estou esperando o tempo certo para tomar uma decisão. Tem outros que dizem, não sei se você já ouviu isso, eu gosto da palavra, puxa, como eu gosto da igreja daquele pastor gordinho, né? É isso, né? Eles falam assim, né? Não, eu vou no domingo, já fui com a minha filha. Não, mas por que a senhora não tomou uma decisão? Não estou esperando o tempo certo. Que tempo certo é esse? E tem pessoas que não estão lá fora, mas que estão aqui dentro, muito próximas, e que a gente também conversa e escuta deles assim: por que você não batizou ainda, rapaz? Você está aí caminhando com Jesus faz 50 anos. E eles dizem: eu estou esperando o tempo certo para me batizar, porque eu ainda não senti direito. Vai chegar a hora, pastor. Rapaz, vai chegar a hora. Que hora é essa? Enquanto a hora não chega, talvez um monte de coisa aconteça na sua vida que possam tirar o seu foco daquilo que Deus está querendo fazer na sua vida, meu amigo. E eu não sei porque essa palavra hoje de manhã aqui, mas provavelmente Deus esteja falando com um monte de gente que está esperando o tempo para alguma coisa de Deus na sua vida. Eu quero te dizer que esse tempo é hoje, em nome de Jesus. Olha, eu tive a oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho com 17 anos de idade. Perdidinho. Era um adolescente complicado, pós-adolescência complicada. Mas quando eu escutei a mensagem transformadora do Evangelho, gente, isso aqui não é para minha glória, porque não tem nada de glória em mim. Mas a mensagem transformadora do Evangelho é tão poderosa, quando eu ouvi aquilo, quando eu entendi que o Deus do universo, o Senhor Todo-Poderoso, estava falando comigo, Jesus se apresentando a mim, falando comigo, na minha frente. Espera aí, isso é maravilhoso demais. Eu não titubeei, eu tive que tomar uma decisão. E essa decisão perdura até hoje. Isso é importante demais. Mas o fato é que às vezes a gente não percebe Jesus na frente da gente, falando com a gente. Talvez porque, como os judeus aqui, a religiosidade nos construiu um Deus na nossa cabeça, nos ajudou a construir um Deus na nossa cabeça, que é muito mais aquilo que eu acho que tem que ser, do que aquilo que ele acha que tem que ser. Essa é a grande verdade. E aí a gente fica esperando o tempo, porque a gente não quer se submeter. Esse texto da palavra de Deus é tão sério, que Jesus fala aqui de um pecado que muito provavelmente vai acompanhar esse povo até a sepultura. E os estudiosos chamam esse pecado, que Jesus se refere aqui em João 8, de o pecado supremo. Alguns estudiosos gostam de chamar de o pecado supremo. Por quê? Se você for estudar a palavra de Deus lá em Mateus 12, 31, você vai descobrir também que há uma nova explicação muito bem feita sobre esse pecado que Jesus está falando aqui no 24. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. É tão sério isso porque esse pecado aqui é chamado de o pecado contra o Espírito Santo. Eu não sei se você já leu esse texto, mas ele fala de um pecado, que é o pecado contra o Espírito Santo, que não será perdoado. É um texto complicado da palavra de Deus. Mas está lá. E é verdadeiro. E o que a Bíblia nos ensina a respeito desse pecado que não pode ser perdoado, é que na verdade esse pecado é o pecado da incredulidade. O pecado supremo, que os estudiosos gostam de classificar, está se referindo na verdade àquela resistência que as pessoas têm para escutar a Deus. De forma que cada vez que Jesus se apresenta diante dessa pessoa, há uma resistência. Muitas vezes pela religiosidade, pela história, pelo que você aprendeu, pelo que você construiu, pelas marcas que você tem de vida, ou simplesmente pelo que você acha que tem que ser Deus. E aí Deus é muito mais uma invenção nossa do que aquilo que Ele realmente é. E a Bíblia diz que esse pecado não pode ser perdoado. É uma palavra pesada.
muito pesada, mas muito verdadeira. E a gente não pode deixar de falar das coisas que são pesadas, porque elas nos cercam. E um dia a gente vai ser cobrado por isso. Jesus está se apresentando como o grande eu sou. Ele diz assim: se vocês não acreditarem que eu sou, então vocês vão morrer com esse pecado. Em outras palavras, ele está dizendo assim: gente, se hoje eu me apresento diante de vocês, falo com vocês, trago a revelação a vocês, vocês que são o povo da história de Israel, vocês que são aqueles que conhecem, aqueles que sabem do que eu estou falando, vocês que me esperaram a vida inteira, vocês que me buscaram a vida inteira, e agora eu estou aqui diante de vocês, e vocês não creem que eu sou. E a gente precisa entender aqui uma coisa importante: quando Jesus está olhando nos olhos dos judeus e dizendo isso, na verdade ele está fazendo uma alusão lá a Êxodo 3, no comecinho da palavra de Deus, lá muitos e muitos anos atrás, quando Deus fala com Moisés. Você lembra disso? Você consegue abrir sua Bíblia aí junto comigo? Vamos dar uma olhadinha lá. Êxodo 3, versículo 13. Se você puder abrir sua Bíblia aí, você vai acompanhar comigo, vai lembrar aqui o que aconteceu quando o Senhor falou com Moisés. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Deuteronômio 32, 39, se você consegue abrir rapidinho, você acompanha comigo. Deuteronômio 32, 39, também faz essa referência ao eu sou. E ele diz o seguinte: vede agora que eu, isso aqui é Deus falando, vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Quando Jesus está confrontando os judeus aqui, ele está dizendo assim: se vocês não crerem que eu sou, ele está levando a mente do judeu lá para o passado. Ele está dizendo assim: aquela revelação lá para Moisés, aquele eu sou, está hoje diante de vocês aqui. Esse sou eu, o Deus Todo-Poderoso. E sabe, gente, o pastor Edson começou aqui essa manhã falando de Salmos 19, a respeito da revelação geral de Deus. E ele disse assim: olha, por isso nós não temos desculpa. E é verdade, nós não temos desculpa, que Deus sempre dá um jeito de se apresentar a você e a mim. Nesse caso aqui, Jesus está lembrando da revelação histórica, lá do começo, que fazia muito sentido para os judeus. No seu caso, quando Jesus se apresenta a você, da mesma forma, existem marcas na sua vida, coisas que aconteceram na sua vida, pelas quais Jesus se apresenta a você, como Deus Todo-Poderoso, como revelação do Pai, como salvação para você, como resposta, sempre. Coisas que a gente nunca vai poder negar naquele dia. Coisas que dizem respeito à revelação de Deus para a sua vida e para a minha vida. Eu tenho marcas preciosas. Por isso não há desculpa. Eu me lembro que eu estudava no Pedro Macedo quando eu era garotinho. Tem mais alguém aqui que estudou lá, só para eu ter uma ideia? Estudou no Pedro Macedo, olha aí que legal. Tem uns pobres também aqui, né? Na PIB, né? E eu me lembro daquela, não era bom tomar aquela merendinha no copinho azul, você lembra disso? A polenta com carne de soja, era uma maravilha aquilo, né? Tem até hoje. A gente tem uma diretora de escola municipal, estadual, né? O Pedro Macedo era estadual, nem lembro. Agora é caneca de inox. Olha, gente, está ficando chique o negócio. Mas lá no Pedro Macedo, eu era um menininho, pequenininho, e havia um professor muito engraçado.
meio parecido com o pastor Gerson, assim, com essa cara de doido, assim, carecão, e ele era muito bravo. E eu lembro que a gente chegava, logo no começo do ano, professor novo, e um dia eu cheguei sem fazer a lição. E aquele professor, não me lembro o nome dele, mas ele me fez passar uma vergonha na frente da classe inteira, porque ele olhou bem firme nos meus olhos e disse assim: não tem desculpa, rapazinho. Porque eu falei assim: eu esqueci de fazer a lição. Ele falou assim: não tem desculpa, não existe esquecer. Falou assim, me fez passar aquela vergonha que me serviu, marcou minha vida. Ainda que eu continue sendo um cara meio esquecido, mas marcou a minha vida. Pelo menos a minha resposta nunca mais foi essa. Podia dizer qualquer outra coisa, mas nunca mais esqueci. Inventar qualquer história como criança. Mas a verdade é essa. A verdade é que não tem desculpa. A verdade é que Jesus se revela a você e não tem desculpa. Quanto livramento Deus já fez na sua vida, quanto amor demonstrado através de outras pessoas, quanta gente já falou para você a respeito do amor de Deus por você. Quantas pessoas da sua família já se apresentaram dizendo: olha, eu quero te convidar para conhecer Jesus. O que mais precisa acontecer para que as palavras de Jesus entrem em você? E aqui nesse texto de João 8, se você continuar lendo mais para frente, lá Jesus vai dizer isso várias vezes. Ele vai dizer assim: as minhas palavras não entram em vocês, judeus. Ainda que eu me revele. Ainda que eu me revele. A segunda lição que eu aprendo com esse texto aqui é que a religiosidade me impede de reconhecer os atos de Deus na minha história e me leva ao afastamento da verdadeira fé. A religiosidade me impede de reconhecer os atos de Deus na minha história e me leva ao afastamento da verdadeira fé. O problema da religiosidade é que a gente carrega então um conjunto de normas na cabeça que a gente mesmo construiu por causa da nossa história e que a gente desenvolve durante a vida e que nos afastam, na verdade, da verdadeira fé. Isso acontece principalmente quando o nosso calo começa a apertar. Quando Deus começa a confrontar a gente com coisas como, por exemplo, o pecado. Quando Deus começa a apertar a gente na parede, aí a nossa religiosidade pula para cima, assim, fica bem aberta. E vem tudo aquilo na cabeça de novo. Não, eu acho que essa história não é bem assim. Essa história de santidade não é bem como os pastores falam. Não, veja bem, quando a Bíblia fala isso aqui, ela está querendo dizer outra coisa. E normalmente quando o nosso calo aperta, a nossa religiosidade entra em cena. E eu queria dizer para você que duvidar não é um problema. A gente tem aqui do lado, sentado nessas cadeiras, deve ter vários, mas um exemplo pelo menos que eu me lembro de dúvida. E que na verdade foi uma dúvida que glorificou a Deus, porque Deus gosta de dúvida. Quando você chega diante de Deus com dúvidas sinceras, meu irmão, Deus tem prazer em responder. Eu não sei se você já ouviu o DVDzinho lá da Primeira Igreja Batista de Curitiba, de adoração, compromisso adoração, mas ontem quando eu perguntei isso para minha esposa, ela sabia de cor a sua fala. Ela falou assim: é impossível que Deus aqui no meio desse povo todo me escute, me veja. Lembra disso? Quem lembra disso aqui, Paulinho contando? Alguns de vocês lembram, a grande maioria não lembra, por isso eu vou pedir para ele contar de novo para a gente. Foi realmente um momento de dúvida da vida, né? Eu, distante de Deus, distante dos caminhos do Senhor, apesar de ter crescido num lar evangélico, apesar de ter conhecido a palavra, distanciei, me arrebentei inteiro. Em determinado momento da minha vida, as dúvidas não foram só as coisas que eu queria fazer, as dúvidas surgiram também em relação a Deus. Porque se o Deus que eu havia aprendido era um Deus que cuidava, que amava, era um Deus que estava junto, por que então eu tinha chego no momento de vida que eu cheguei, com o alcoolismo, com tantas outras coisas que tinham me levado totalmente distante dele? E daí uma das coisas que eu pensei sozinho
Eu acho que isso aí é o que marca, né, Adriano? Eu estava sentado num banco de praça, ali na Rua 15, e pensando comigo como pode Deus conhecer o que vai no pensamento e no coração das pessoas, olhando aquela multidão de gente andando de um lado para o outro, e eu olhando a minha própria vida ali. E eu falei realmente isso, é impossível Deus saber o que vai no pensamento e no coração das pessoas. Quando um rapaz senta do meu lado, eu tentei sair, ele foi atrás de mim. Na primeira tentativa dele, ele disse que ele queria falar comigo, eu fiquei meio irritado, falei, não te conheço, não conheço você. E continuei caminhando, ele insistiu, e aí nessa insistência dele, ele me falou assim, eu tenho uma palavra de Deus para você. E eu, na minha irritação, na minha totalmente descrença, eu virei para ele, as minhas palavras foram assim, então fala aí, pastorzinho, fala, o que é que você tem para me falar? E ele então começa dizendo assim, se você acha que Deus não viu o que passou no teu pensamento e no teu coração, Ele viu tudo o que você pensou e tudo que está no teu coração. Por isso que a tua vida está desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Começou a contar a minha história inteira e eu voltei para aquele banco chorando como uma criança pelas respostas que Deus deu e estou aqui até hoje. Estou aqui até hoje. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Obrigado. Quer dizer, a dúvida para Deus é um negócio bom, porque Deus não fez robozinhos. Ele está esperando, na verdade, que você pergunte algumas coisas a Ele. Porque Ele quer se revelar, Ele quer mostrar o poder dEle para você. O problema é quando o camarada não se fecha. Né? Eu não quero saber, eu sei que Deus vai falar comigo se eu perguntar. E se Ele falar comigo, eu vou ter que fazer alguma coisa. E se eu não fizer alguma coisa, eu vou ser mais culpado ainda. Porque Ele falou. Deus fala. Deus ouve, Deus vê. E hoje você vai ter que ficar escutando esse pastorzinho aqui. Até meio-dia, pelo menos. Agora, eu também me lembro de uma outra história, de um irmão nosso chamado Germano. Se ele estiver por aí, faz um aceno, Germano, se você estiver por aí. Está aí? Vem cá correndo, Germano, por favor. Vamos pagar um miquinho aqui juntos. Mas tem que ser rápido, rapaz. Coloca esses 60 anos de experiência de corrida aí para valer. Vamos? Germano é um dos nossos professores de escola bíblica dominical hoje, está caminhando com a gente lá nos jovens adultos, e já faz um tempão que ele contou para a gente um testemunho forte do que aconteceu na vida dele, mas especificamente um pedacinho do testemunho dele, eu vou pedir para ele contar aqui agora, que é o testemunho que ele fala das ranzinhas. Conta para a gente aí, Germano. O que aconteceu comigo foi, eu passei por um período muito difícil e muito triste da minha vida, e a um momento eu perguntei a Deus por que Ele deixou que Satanás enfiasse o pé na porta e me derrubasse daquele jeito. E Deus me revelou uma história que eu vivi na minha juventude, quando a gente ia a acampamentos da igreja e a gente caçava rãs, né, para comer, para brincar, né? E lá eu acabei aprendendo, através do caseiro, que quando você vai preparar a rã, você joga ela dentro da água fria e vai esquentando a água aos pouquinhos, né? Porque é um animal de sangue frio, se você jogar ela na água fervendo, ela explode o coração, o sangue se espalha e ela não serve mais para nada. Então, você vai aquecendo aquela água aos pouquinhos, ela vai se acostumando, ela vai ficando, ela vai deixando, até o momento que os músculos dela paralisam e o coração para de bater, os pulmões param, ela se afoga e afunda e está quase pronta para ser comida, né? Então Deus me trouxe essa história à memória para que eu lembrasse que não foi o inimigo que enfiou o pé na porta,
Eu é que aos pouquinhos fui deixando com que as coisas do mundo fossem penetrando, eu fui me acostumando, eu fui deixando, achando que não tinha mal em alguma coisa, não tinha mal naquilo que eu fazia, e a água foi esquentando, né? E quando eu percebi, os meus músculos espirituais já estavam paralisados, e eu já não tinha mais como reagir, então acabei afundando, né? Então, essa é a graça que Deus nos dá quando a gente é perseverante e quando a gente entrega a nossa vida para a santidade de Deus e não nos deixamos corromper pelo que o mundo traz nas nossas vidas, né? Então, essa foi a lição que eu aprendi de Deus quando eu busquei a Deus para entender o que tinha acontecido na minha vida. Acho que é isso. Obrigado. Amém. Duas histórias contrastantes, né? Uma de uma dúvida respondida, uma dúvida sincera respondida, a outra de dúvidas que vão acontecendo na caminhada da gente, que a gente vai deixando entrar e vai deixando ficar por ali mesmo. E quando a gente percebe a dúvida se transforma, a dúvida que podia ser uma busca do seu coração, a dúvida que podia ser talvez motivo para você crescer um pouquinho mais na presença de Deus, ela se transforma em incredulidade. E aí, meu amigo, aí não tem jeito. Aí que mora o perigo, o grande perigo. Guarda isso no teu coração. Lição número 3 e última. A religiosidade precisa ser quebrada todo o dia, todos os dias. Eu aprendo na minha caminhada de fé, e olhando para João 8, que eu preciso morrer para mim mesmo, senão devagar eu começo de novo a construir a minha própria ideia a respeito do que é a vida com Deus. E de novo eu começo a não me submeter mais. Eu queria que você lesse agora versículos 31 e 32 de João 8, mais uma vez, se você puder junto comigo. Diz assim a palavra de Deus: vamos ler o 30, 31 e 32. Tendo dito estas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que Jesus está fazendo aqui, ele está falando que, na verdade, não basta simplesmente um dia na vida tomar uma decisão. Eu não tenho dúvida de que a maioria de nós goste, aceite, entenda até a revelação do Cristo diante dos nossos olhos. Mas o que Jesus está dizendo, depois de tantos diálogos que a gente não teve tempo de passar por eles aqui, entre Jesus e os judeus, acontece que alguns desses judeus resolvem acreditar nele. E diz a Bíblia que muitos creram nele naquele dia. E a partir desse momento em que alguns judeus acreditam em Jesus, Jesus volta para eles e diz assim: ok, só que vocês só vão poder dizer que são meus discípulos se as minhas palavras permanecerem em vocês. Esse é o primeiro ponto. E aí depois que ele diz que eles só vão poder ser seus discípulos se as palavras dele permanecerem neles, ele diz assim: então vocês vão conhecer a verdade. Só depois. Na minha versão há um ponto e uma vírgula. E só depois ele diz: e então a verdade vos libertará. E o que acontece às vezes na igreja é que a gente inverte, ou a gente quer inverter essa ordem toda. A gente quer ser liberto logo de
cara. A gente quer que todos os nossos problemas sejam resolvidos. A gente queria que esse versículo que Jesus diz aqui para os judeus estivesse lá no começo do texto. Olha, conheçam a minha verdade e está tudo bem. Está tudo resolvido. Como de fato alguns têm pregado por aí. Mas não é isso que a Bíblia diz. E quando Jesus olha para esse povo obstinado aqui, religioso demais, muito preso às suas tradições, às suas regras, aquilo que eles mesmos construíram e se perderam na história, ele está dizendo assim, primeiro persevera. O que ele está querendo dizer para a gente hoje aqui é que o fato de você ter aceitado a Jesus um dia na sua história, ou de você ser um simpatizante do Evangelho, de gostar de estar aqui, de vir à igreja todo domingo, não quer dizer muita coisa. Se você de verdade não permanecer, se as palavras dele não estiverem em você. Prova disso é que o final, quase o final desse capítulo, para nossa tristeza, depois de tanta coisa nessa conversa entre Jesus e os judeus, uma constatação triste. A sequência do capítulo mostra que os judeus continuam batendo boca com Jesus, rejeitando o Evangelho, a ponto de mais para frente dizerem que Jesus está endemoniado. Há também uma forte tentativa dos judeus de reivindicarem o seu título de povo de Deus do passado, remetendo ao pai Abraão, de quem eles se diziam filhos. O que revela mesmo a forte religiosidade daquele povo. E o verso 37 de João 8 representa uma espécie de desfecho de Jesus nessa conversa, ainda que ele não tenha encerrado o assunto. E Jesus diz o seguinte: eu bem sei que vocês são descendentes de Abraão, eu conheço a história de vocês, eu sei que vocês já tiveram experiências, eu sei que vocês têm algumas coisas aí no passado, eu sei que vocês têm uma construção toda na sua história, eu sei que vocês construíram algumas coisas na mente de vocês a respeito do que é vida com Deus. Mas mais uma vez Jesus é muito duro com eles, ele diz assim: contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Querido, eu queria te dizer que se a sua fé, se o seu jeito de crer não te leva direto para os braços de Jesus, então ela leva no sentido totalmente contrário. Não existe meio termo, não existe um caminho alternativo, não existe um outro jeito, não existe uma ideia bíblica, uma ideia que não seja bíblica, uma ideia diferente daquela que ele estabeleceu para nós. E tem uma versão bíblica chamada A Mensagem, que eu gosto muito, e que nessa versão, esse versículo diz o seguinte: eu bem sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo procuram matar-me, porque a minha mensagem ainda não entrou na cabeça dura de vocês. Eu gosto dessa versão porque ela é muito clara. E hoje eu queria orar com você por uma série de coisas. Eu não sei em qual desses quadros de religiosidade você se enquadra, talvez em nenhum deles, e você vai me ajudar a orar por isso. Mas eu queria orar por pessoas que, de alguma forma, mesmo tendo a fé, mesmo tendo Jesus se apresentado diante delas, pessoas que interromperam o processo que Jesus estabelece em João 8. Vocês vão poder dizer que são os meus discípulos quando vocês permanecerem nas minhas palavras, as minhas palavras permanecerem em vocês. E aí ele continua estabelecendo o processo. Então vocês conhecerão a verdade. Tem uma caminhada aí. E depois que vocês conhecerem a verdade vos libertará. A ideia que Jesus passa é que há um tempo, uma caminhada, que não pode ser interrompida diante da primeira crise. Por isso eu queria orar com você, que por algum motivo quebrou
a caminhada. E que precisa nessa manhã ser religado à caminhada. Porque talvez você nunca tenha chego a conhecer totalmente a verdade, e muito menos a ser liberto por ela. Interrompeu o processo no meio do caminho. Mas essa é a manhã de voltar. Também queria orar por pessoas que sempre viveram baseadas na sua própria construção do que é Deus. E de alguma maneira rejeitaram o ensino do Espírito Santo. Mas agora, mas hoje, reconhecem que se afastaram e se quebraram. E renunciam nesta manhã, pelo poder do nome de Jesus, ao seu próprio Deus, à sua religiosidade, para escutar, enfim, aquele que veio em nome do Senhor. E quero orar também por pessoas que querem ter um encontro com Jesus, o Salvador, aceitando-o como seu Senhor, Salvador pessoal, começando agora uma caminhada de obediência e vida com Deus. O que é de fato conhecer a verdade? Amados, se tem alguma coisa como a religiosidade dos judeus que está acima da voz de Deus para você, hoje é dia de entregar. Por isso eu queria pedir que nesse momento tão importante, em que a palavra de Deus é ensinada, em que o Espírito Santo de Deus passeia entre nós, em que o próprio Jesus se apresenta a nós nessa manhã, que você pudesse fechar os seus olhos por alguns instantes e orar a Deus. Queria que você falasse com Ele e que talvez você se perguntasse: se a história dos judeus no confronto com Jesus não é muito parecida com a sua. E se talvez as dúvidas estão no seu coração, de um jeito tão pesado e tão difícil que tem te carregado, te arrastado para fora da vontade de Deus, eu quero te dizer que essa é a manhã de voltar. Voltar sem medo, voltar de braços abertos, voltar com os ouvidos abertos, inclinados para escutar o que Deus tem para falar com você. E enquanto essa igreja toda se prostra em oração diante do Pai, pedindo que essa seja a manhã de salvação, de volta, de retorno, eu peço que aqueles que querem orar comigo por algum desses motivos, fiquem em pé aí no seu lugar. Porque nós, como igreja, de forma muito simples, queremos orar por você. E se você puder dar alguns passos de fé hoje, se você está aceitando a Jesus Cristo, se você está deixando a tua religiosidade de lado, se você está voltando ao processo da caminhada, eu queria pedir que você desse alguns passos de fé, porque tem uma equipe aqui que queria abraçar você e orar por você hoje, de forma também muito simples. Então, se você pode fazer isso nessa manhã, hoje é tempo de voltar. Hoje é tempo de voltar. Sai do seu lugar e dê alguns passos até esse tapete aqui, que foi colocado aqui para te receber em oração. Pode vir agora, não tenha medo não. A gente está aqui para abençoar a tua vida, o próprio Jesus se apresenta a você hoje. Eu vou pedir para a nossa equipe de pastores, para a nossa equipe do Elo, se levantar e vir aqui abraçar esse povo. Se você está voltando, se é o seu caso, não adies nada mais.
enquanto a gente canta essa música, a gente ainda vai dar mais um tempinho para aquelas pessoas que gostariam de orar hoje para receber Jesus no seu coração. Outras pessoas que querem reatar o processo da caminhada. Queria te dizer que não terminou ainda, e isso é bom. Não terminou, a caminhada continua. Deus é bom. Que as palavras dos meus lábios. Igreja querida, queria que você ficasse em pé agora e cantasse junto com a gente, de forma profética, sobre a vida desses filhos de Deus que estão aqui. Que as palavras dos meus lábios, se é tempo de voltar, se Jesus falou ao seu coração, se Jesus falou ao seu coração, junte-se a nós. E as palavras dos meus lábios, ó Deus, muda histórias aqui nessa manhã, Senhor. Muda histórias, reata, recomeça processos enquanto cantamos essa oração. Tu és a razão, Senhor. Abandonamos a nossa religiosidade de lado para todos os dias na caminhada contigo servir, amar e escutar ao Senhor. Igreja, vamos orar por esse povo aqui. Deus, aqui tem gente voltando para os teus braços nessa manhã, gente chorando na tua presença, porque reconhece que parou a caminhada em algum momento da estrada, Senhor. Parou, desistiu, deixou de escutar. E Deus, não tem nada tão maravilhoso como escutar a tua voz nos respondendo sobre as questões mais profundas do nosso coração. Por isso hoje nós, como igreja, como povo de Deus, não queremos ser religiosos apenas, queremos ser aqueles, sim, que são portadores do Espírito Santo do Senhor, aqueles que podem dizer de boca cheia, que conhecem a Deus, que escutam a revelação do Senhor, que têm da sua revelação dia a dia, na sua caminhada. Ah, Deus, renova a fé, renova o caminho, faz um caminho novo, começa uma história nova. Eu acredito que o Senhor tem histórias novas para nós. Eu acredito que o Senhor restaura o homem caído, que o Senhor restaura a mulher caída, que o Senhor começa coisa nova no nosso meio. E é isso que eu oro, em nome de Jesus. E Senhor, existem pessoas aqui que estão dizendo: Jesus, entra no meu coração, seja o meu Senhor, seja o meu Salvador, toma conta de tudo que eu sou e de tudo que eu tenho, renuncio o pecado, renuncio outros deuses, renuncio a religiosidade, renuncio o meu próprio eu, para que o Senhor venha e habite em minha vida. Escuta a oração da fé dos teus filhos que hoje entenderam a tua palavra, Deus, e tira de nós toda a religiosidade, para que nós não venhamos a ser como aqueles que no passado cometeram os erros de esquecer o que é viver contigo, Senhor. Não deixa que os nossos olhos se ceguem diante das tuas palavras, diante do Jesus que se apresenta a nós. Recebe os teus filhos, Deus, com novidade de vida. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos, porque o Senhor se revela a nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus.
Agora, irmão querido, fica em pé, irmã querida, e dá um abraço, recebe um abraço desse camarada que está do seu lado, porque ele veio aqui para dizer para você que você é especial, amado na presença de Deus. E existe uma caminhada. Essa pessoa que está do teu lado talvez possa te dizer como é que faz para continuar a caminhada. Pergunta para ela, né? E se tem mais alguém aí no nosso meio que por algum motivo não veio aqui na frente, mas entendeu que a caminhada não pode ser interrompida, porque é um processo. A libertação também pode ser um processo. Eu quero te convidar a começar a estudar a Bíblia com a gente mais de perto, a conhecer a Deus de perto, a desenvolver intimidade com o Senhor. Eu te convido a frequentar a escola bíblica dominical, eu te convido a frequentar os nossos cursos, que você saindo ali fora vai ter um monte de informações sobre isso, e investir na tua caminhada. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus te abençoe e te use para a glória dele nessa terra, em nome de Jesus. As palavras dos meus lábios venham meditar do coração. Cante mais uma vez com a gente esse hino, que é a nossa oração hoje de encerramento também. Deixa Deus ouvir você cantando. A letra está lá, ó. Ah, Senhor, agradem a Ti. Respira fundo agora e canta com toda a tua força. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos, quero ser. Eu quero ser, esse é o nosso desejo, Senhor. Todo dia, todo instante, sempre hei de Te servir, agradável. Quero ser, oh Senhor. Senhor amado, leva-nos em segurança agora para os nossos lares. Ajude-nos, Senhor, a viver o Teu Evangelho, a não desistir, a não abrir mão, a não negociar os valores dessa fé, do jeito que o Senhor estabelece, com a santidade que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer, conforme o Senhor manda, e não conforme a gente pensa e tem vontade de fazer tantas vezes. Ajuda-nos a honrar ao Senhor todos os dias, onde estivermos, na nossa casa. Abençoa a família desse povo que está reunido aqui hoje. Tantos entre nós, Senhor, que ainda não são salvos. Ó Deus, visita a nossa casa, visita a nossa família, Senhor. Entra em nosso lar. Nós te pedimos, Deus, alcança aquele coração mais duro, aquela pessoa mais religiosa, mais cheia de religiosidade. Quebra, amolece o coração, e que um dia a gente possa ver essa pessoa dobrada diante do Senhor, com lágrimas nos olhos, adorando o Teu nome santo. Em nome de Jesus nós oramos, e vamos continuar assim, Senhor, até o dia que o Senhor volte para nos buscar, quando a gente vai habitar com o Senhor para sempre, no céu de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, amém, Senhor. Vai na graça de Deus, em nome de Jesus.